Medo de investir é o que está te impedindo de prosperar mais, de ganhar mais dinheiro. Essa trava te impede de dar os primeiros passos. Mas isso não é um problema, e saiba que eu já passei por tudo isso, eu já estive aí do outro lado da tela e eu já estive nessa condição de não saber absolutamente nada sobre investimentos. E se eu, Carol, consegui, por que você não conseguiria? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu perdi o medo de investir o meu dinheiro e vou te dar algumas etapas para que você consiga também, mas só depois da vinheta. Em 2017, eu fiz o meu primeiro investimento. Eu era leiga de tudo. Eu não sabia nem o que era taxa Selic. E para ajudar, ninguém da minha família sabia investir também. Eu não nasci em berço de ouro, ninguém tinha esse conhecimento, então eu tive que correr atrás sozinho. E aí que começam os primeiros bloqueios. Isso porque eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre investimentos e comentar com parentes, familiares, todos sentiam muito medo, ficavam com aquele receio, mas será que é confiável? Será que é seguro? Eu não quero perder o pouco dinheiro que eu tenho. Então, para eu, Carol, ganhar confiança não teve jeito, eu tive que buscar conhecimento. O primeiro investimento que eu fiz foi no Tesouro Selic e foi um investimento de R$500, que era tudo que eu tinha naquela época. Esse investimento foi destinado para iniciar a minha reserva de emergência, pois com os estudos que eu fiz, eu já sabia que ele era mais seguro do que a caderneta de poupança e que também me renderia mais do que a poupança, então não fazia mais sentido eu deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Hoje o investimento mínimo está em torno ali de R$100 e você investe quando você puder, você não precisa investir todos os meses. Então eu, Carol, os meus primeiros investimentos foram no Tesouro Selic. Todo mês eu colocava um pouquinho até que eu conseguisse acumular todo o valor que eu precisasse para a minha reserva de emergência. Então a primeira etapa, como eu te disse, é busque o conhecimento, senão esse medo do desconhecido ele vai te dominar, porque as pessoas ao seu redor, muito provavelmente, também não têm esse conhecimento. E isso vai te desmotivar, vai te deixar assustado ou assustada, e aí você não vai conseguir dar o primeiro passo. Inclusive, mais de 60 mil pessoas já viram o meu vídeo sobre Tesouro Selic, onde eu explico tudo sobre ele. Então, depois desse vídeo aqui, se você ainda não deu esse primeiro passo, você precisa assistir. Eu vou deixar na descrição, aqui embaixo, porque aí depois você clica lá e assiste, que aí você vai entender tudo sobre o Tesouro Selic e o seu medo vai evaporar. A segunda etapa para você perder o medo de investir é você começar com pouco dinheiro. Eu lembro que depois que eu finalizei a reserva de emergência e comecei a estudar renda variável, depois de já ter estudado muito, eu fiz o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores e foi no valor de R$300. Eu comprei 10 ações do Itaú e eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei com um friozinho na barriga, porque eu ficava pensando, será que eu fiz tudo certo? Será que não é muito arriscado? Será que eu vou perder aqueles R$300? Então, por mais que naquele momento eu não tivesse todas as respostas para aquele primeiro investimento, eu dei o primeiro passo, porque eu sabia que caso acontecesse uma catástrofe com o Banco Itaú, que eu tivesse feito alguma coisa muito errada, não seria o fim do mundo, né? Foi apenas R$300. E se para você R$300 ainda é muito, não tem problema. Hoje você pode comprar apenas uma ação, se você quiser, para começar a aprender, apenas uma cota de um fundo imobiliário, que hoje tem alguns fundos imobiliários que custam R$10 cada cota. Então, se você está começando agora e ainda tem muito receio, busque esses investimentos com aplicação mínima de R$1 até R$100. Nós temos centenas deles e eu mostro vários aqui no canal. A terceira etapa é você entender em qual nível de risco
está o investimento que você quer fazer. Eu separei aqui uma listinha bem básica para você entender melhor. Então, sempre antes de investir, lembre-se, olhe primeiro o risco daquele investimento e não o retorno. É por isso que muitas pessoas perdem dinheiro com investimentos, porque elas olham sempre primeiro o retorno, mas esquecem totalmente de olhar o risco. Então, para quem tem muita aversão ao risco, o ideal é que comece com Tesouro Selic ou um fundo DI, investimentos que são extremamente conservadores. Depois nós temos os produtos de renda fixa, o CDB, a LC, a LCI, a LCA. Depois nós temos o crédito privado, que é o CRA, o CRI, debêntures, fundos de crédito privado e outros. Depois a gente já coloca um pezinho na renda variável, então os fundos multimercados, depois os fundos imobiliários, depois fundos de ações, fundos internacionais. E aqui a gente já está falando, né, de investimentos agressivos como ações, BDRs, estoques e chegando ao fim as criptomoedas, os criptoativos e por fim operações de day trade também com opções que são os derivativos. Então, se você está começando agora, o recomendado é que você comece os seus estudos pela renda fixa, para você criar uma boa base e aí depois você vai para a renda variável. E agora, uma dica prática aqui para você, eu vou citar o nome de alguns investimentos que possuem baixo risco para quem está começando e ainda está com muito receio, com muito medo. Se você for muito conservador, pelo Tesouro Selic, pelo CDB com liquidez diária ou pelo fundo DI. Caso você seja conservador, mas você já quer dar um passo a mais, você pode estudar fundos de crédito privado high grade ou também CDBs, LCIs, LCAs, LCs pós-fixadas, que a remuneração varia de acordo com o CDI. E aí você já pode buscar prazos um pouco maiores para conseguir um retorno melhor. Então você pode deixar o seu dinheiro travado por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Depois disso, para quem quer colocar um pezinho na renda variável, você pode buscar os fundos multimercados. Mas atenção, busque fundos multimercados de baixa vol, ou seja, de baixa volatilidade, baixo risco. Isso porque dentro da categoria de fundos multimercados nós temos baixa vol, média vol e alta vol. E agora a quarta etapa, essa foi fundamental para mim, é que você tenha um mentor, alguém para te auxiliar sempre que for preciso. Quando eu comecei a investir em 2017, eu passei aí em torno de 2 anos, de 2017 a 2019, sem ter ali um mentor que eu pudesse confiar para tirar todas as minhas dúvidas, né? Alguém de confiança. E por conta disso eu perdi muito tempo, porque eu tive que estudar por conta própria, através de livros, através de conteúdo na internet. Então às vezes eu tinha uma dúvida que eu demorava horas para achar a resposta. E depois que eu encontrei um mentor, que é o Daniel Funabashi, todas as dúvidas que eu tinha, né, eu fazia aulas semanalmente com ele, eu levava todas as dúvidas, eu entrava em contato, porque às vezes você está estudando um investimento, surge uma dúvida e aí você trava, porque você não consegue achar a resposta, você fica inseguro e aí você não consegue fazer um investimento. Para resolver esse problema, o Jovens criou um curso chamado Investidor em 15 Dias. É um dos cursos mais acessíveis do Brasil. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está custando R$ 147 apenas e é um curso que te oferece suporte por 1 ano. Carol, o que é esse suporte? Você vai poder tirar dúvidas comigo e com a minha equipe durante 1 ano, quantas vezes você quiser. Então, se você está estudando algum determinado assunto e aí surge uma dúvida que te trava, você precisa tirar essa barreira da sua frente para você continuar e ter confiança para fazer seus próximos investimentos. Então, ter ali alguém em prontidão para tirar as suas dúvidas vai te ajudar a perder o medo de investir. Então, não se esqueça, busque um mentor, alguém da sua confiança para te ajudar nesse processo. E agora, a quinta etapa, que é muito importante, essa aqui trava a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas tem medo de errar e também de perder dinheiro. Eu sei que ninguém gosta de perder dinheiro, mas em algum momento
no mercado financeiro, você vai perder alguma quantia e isso é normal, porque não tem como você acertar 100% das vezes. Então, o mais importante no mercado financeiro é que quando você erre, você limite as suas perdas para que você nunca perca muito e que você sempre alongue os seus ganhos. Dessa forma, o resultado sempre vai ser positivo no longo prazo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não são nossos erros que nos limitam, são os nossos medos. Muitas vezes o medo que você está sentindo de perder R$50, R$100 em investimentos está te limitando para que no futuro você consiga ganhar R$500, R$1.000 com investimentos ou até mais. Então, se você está começando com pouco dinheiro, não tenha medo de errar, porque isso vai servir como aprendizado. Eu, durante esses 4 anos, errei bastante. Só que a diferença é que eu não deixei esses erros e esses medos, as inseguranças que a gente tem, me limitar, parar o meu progresso. E agora vamos à 6ª etapa, que é sobre o imposto de renda. Você precisa parar com essa paranoia de que não vai investir por conta de pagar imposto de renda. Isso é uma burrice. Não tem como você fugir do imposto de renda. Se você tiver uma empresa lucrativa, você vai pagar imposto. Se você estiver ganhando dinheiro com investimentos, você vai pagar imposto. Então, se você está pagando, agradeça. Isso é bom, quer dizer que você está ganhando dinheiro. Grande parte dos investimentos em renda fixa, em renda variável, bolsa de valores, você vai pagar imposto sobre um percentual do seu lucro, sobre o que você ganhou. Isso acontece não só no Brasil, mas também em outros países. Se você for investir na bolsa americana, você também vai pagar imposto. Se você receber dividendos das empresas norte-americanas, você também vai pagar imposto. Então, essa é uma desculpa que a maioria das pessoas dão, uma desculpa bem esfarrapada para não começar a investir. E agora, mais uma dica é, se você não quiser ter preocupações com o imposto de renda, você pode buscar investimentos que possuem algumas facilidades. Um exemplo, os produtos de renda fixa e os fundos de investimento, eles são mais fáceis para se fazer o pagamento do imposto. Isso porque já fica tudo retido na fonte, então você não precisa se preocupar. Caso você queira mais facilidade, busque esses tipos de investimento. Caso você queira investir na bolsa de valores, comprar ações, BDRs, fundos imobiliários, busque alguém para te auxiliar nessa questão do imposto de renda. Novamente, no curso do Jovens na Bolsa, todos os cursos nós temos um módulo de imposto de renda para te auxiliar. E você também pode buscar um contador da sua confiança para te auxiliar nesse processo. E por último, a 7ª etapa, que vai te trazer muita confiança, é você investir o seu dinheiro através de uma corretora de valores registrada na CVM e no Banco Central, porque a maioria das pessoas tem medo de que o dinheiro delas simplesmente suma. Esse medo ele vem muito porque nos últimos tempos as coisas estão se tornando cada vez mais digitais. Hoje, um dos bancos mais valiosos do Brasil, talvez seja o mais valioso daqui a alguns meses, que é o Nubank, ele não tem agências espalhadas por todo o Brasil. É um banco digital. E isso assusta muito as pessoas mais velhas, as pessoas que já têm uma idade mais elevada, que ainda estão fazendo essa transição do banco físico para o banco digital. Mas saiba que os bancos digitais, como Nubank, Banco Inter, eles são tão seguros quanto os bancos tradicionais. E as corretoras de valores também. Eu vou citar o nome de algumas aqui, que são as principais que nós temos no nosso país, e você fica à vontade para fazer os seus estudos, buscar a corretora que mais faz sentido para você. Hoje as principais corretoras são XP Investimentos, BTG, Nuinvest, Rico Corretora, Clear, Modal Mais, Banco Inter e por aí vai. Então eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo te tire da inércia e que você dê o próximo passo, independente da fase que você esteja. Às vezes, em algumas situações, a gente sente frio na barriga e é assim mesmo, a gente tem que enfrentar mesmo com frio na barriga. Quem quer crescer precisa estar sempre arriscando mais, buscando
aprender coisas novas. E claro, sempre sendo grato a quem nos ajudou. Então já deixa o like aí nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você ainda ficou com algum receio, algum medo. Eu leio todos os comentários e vou tentar te responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que no próximo vídeo você já tenha feito o seu primeiro investimento. Grande abraço, bons investimentos. Meu nome é Carol e esse foi mais um vídeo do Jovens na Bolsa.